a este casal que se forma hoje, o Murilo e a Sandra. Quero convidar a igreja que esteja de pé, em reverência à palavra do Senhor, e abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. O Gênesis é bem fácil de achar, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 18. Eu tenho falado a alguns casais, e há pouco tempo falei em um grupo de casais destes versículos até. A palavra diz assim: disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que esteja diante dele. 24 diz assim: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, pegar-se-á uma mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Amém? Pai, a tua palavra é a verdade, e ela é a verdade absoluta. Eu engrandeço ao Senhor, porque tu tens sido maravilhoso com as nossas vidas, e eu te agradeço, porque nós, enquanto igreja, nesta noite, podemos abençoar esse casal. Amém. Podemos abençoar essa nação que se forma nesta noite, neste lugar. Te agradeço e te agradeço por tudo e em tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, e eu vou dizer aqui, principalmente o Murilo e a Sandra, o Senhor, Ele é maravilhoso na sua obra, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele criou. Quando Deus, Ele forma, então, o homem, Adão, e eu penso, meus irmãos, que Adão estava bem ali, possivelmente andando no Éden, aquela maravilha toda que era a criação de Deus. Mas Deus, Ele olha para Adão, a forma como ele estava andando, e possivelmente Deus, que é conhecedor de tudo das nossas vidas, que é conhecedor do Murilo e da Sandra, que tem o DNA deles nas mãos dele. Da mesma forma, meus irmãos, Ele olha para Adão e vê esse homem assim, que coisa estranha. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Deus não criou, meus irmãos, o homem, e da mesma forma a mulher, como, meus irmãos, um povo eremita, que fica, meus irmãos, longe, que não quer saber de nada. Deus não fez isso. Quando isso acontece, e nós temos acompanhado pessoas assim, é porque alguma coisa não está bem e que precisa ser tratada. Porque Deus não criou eremitas, Deus criou famílias, Deus criou um povo para caminhar junto, enquanto marido, enquanto mulher, enquanto homem. Deus, meus irmãos, Ele faz uma obra em nossas vidas enquanto família, que é algo sobrenatural, que nós não conseguimos, meus irmãos, entender e mensurar o que é a família muitas vezes. E quando fazemos assim, não damos o devido valor àquilo que é a família. Amados, uma das piores coisas que existe, e nós não cansamos de repetir isso, existem, meus irmãos, as estatísticas hoje, que muito mais famílias terminam do que formam. Isso está contra o projeto e o propósito do Senhor. Pastor, mas termina por isso, termina por aquilo, termina por aquilo, e começamos a numerar. Porém, meus irmãos, eu entendo que Deus, quando é o projeto do Senhor, quando Deus, Ele escolhe um para o outro, meus irmãos, porque a palavra fala que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Nós entendemos na palavra de Deus, que Salomão escreve, que quando nós temos um cordão, todos os casamentos nós falamos isso, um cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Quando Murilo e Sandra hoje se juntam aqui diante do altar do Senhor, meus irmãos, eles se juntam na presença do Senhor, e o cordão de 3 dobras são os dois, e Jesus
do lado deles para abençoar e para sustentar. E eu quero usar aqui o versículo do Salmo que o presbítero leu, no 32, que ele diz assim: os olhos do Senhor te acompanharão. Eu quero profetizar sobre a tua vida, Murilo e Sandra, que os olhos do Senhor acompanharão a vida dos irmãos, e o Senhor dará vitória, em nome de Jesus, porque o Senhor não os chamou, fez tudo isso para vocês terem alguma coisa em algum momento, falar, mas não tem mais. Nós estamos na presença do Senhor e vamos para frente, porque Deus nos escolheu para esta obra. Eu olho para a palavra do Senhor e vejo, meus irmãos, o quanto Deus, Ele ama as nossas vidas. Nós olhamos para a vida do Murilo e da Sandra e parece que a Camila não sabe nada da vida deles, nada. Eu tenho certeza, só sabe o que eles fazem. Aí ela fala assim, Camila no louvor, né? Deus muda o mundo todo para que eles se encontrem. E é mais ou menos assim o negócio. E aí, meus irmãos, o que Deus fez em 20 anos para que eles viessem e se encontrassem em Indaiatuba é algo sobrenatural. É de Deus. É amor do Senhor pela vida dos irmãos. E nós devemos entender que quando Deus, Ele faz isso é porque Ele tem um propósito. E o propósito de Deus, Ele é maravilhoso, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O inimigo, ele quer tirar muitas vezes da nossa vida tudo que é alegria, que é bênção, que é prazer, o prazer de poder adorar, de bendizer o Senhor. E nós sempre chamamos isso, falei isso no casamento do presbítero Ronaldo. Meus irmãos, o inverno chega em nossa vida. O inverno muitas vezes é essa vontade de não querer mais e dizer assim, mas para quê? Eu já tenho tantos anos, ela já tem tantos anos, isso é uma bobagem, isso é uma bobeira, isso aí não vale a pena. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, o inverno passou e resplandece a luz do Senhor sobre a vida dos irmãos, para que sejam abençoados, para que sejam levantados. O tempo de cantar chega, e nós somos e vocês são, e a igreja testemunha hoje uma grande vitória. E eu glorifico ao Senhor por isso, em nome do Senhor. Glória a Deus. Aí Deus, Ele é tremendo, né? Hoje pela manhã eu cheguei a um cliente, não tão manhã assim, mas 9 horas da madrugada, mais ou menos. E quando ele não estava, a hora que eu cheguei, no lugar que eu cheguei, eu chamei ele veio me receber, e aquela cara de acabado, o sujeito parece que passou um caminhão em cima dele, e ruim, o cara estava ruim. E aí eu não vou nem falar de quê, não veio ao caso aqui, mas estava ruimzinho demais. Falei, e aí? Falei o nome, como você está? Não, estou bem. Não estou dormindo mais na minha casa, não. Falei, o que aconteceu? Não, porque essa mulher é só graça. E isso, falou, essa mulher, eu filmei o que ela faz. E eu quero te mostrar, é uma loucura. Mas eu falei, rapaz, é sua mulher. Você escolheu essa mulher há muito tempo para casar com você. É a mãe dos teus filhos. E tem ali os filhos maravilhosos, Deus deu, e tudo. Eu falei para ele, não é possível um negócio daquele e tal. E aí, meus irmãos, eu estava aqui olhando para a igreja agora, e Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele deu tempo para que o Murilo conhecesse a Sandra conhecesse o Murilo, eu conhecesse a Rosana conhecesse, o pastor Rinaldo conhecesse a Sônia conhecesse o pastor Rinaldo, para que daqui a pouco nós venhamos falar assim, eu não sabia. E tem aqueles que são craques, né? Aponta o dedo e fala assim, eu não te avisei? Amados, eu quero crer em nome de Jesus que essa obra, ela é do Senhor. Amém. É Deus que tem conduzido. Nós não podemos, meus irmãos, entender a família como algo qualquer.
Deus, meus irmãos, Ele traz a mulher para o lado do marido para ser uma adjuntora, uma mulher que abençoa. A mulher, meus irmãos, que alimenta, que levanta o homem, o ânimo do marido. Que, meus irmãos, não seja, que seja bênção na vida dele. O homem, idem. O homem, meus irmãos, muitas vezes não entende que a mulher é o vaso mais frágil. É frágil, a mulher tem todo o seu jeito, e os homens aí sabem, né? Eu às vezes falo muito, né? Mas eu tenho tentado aprender e ser um bom marido. Nós falhamos às vezes, mas tem todo aquele jeito de tratar, e não é tratar como nós imaginamos, e tratar de qualquer jeito. Não é isso que Deus quer, porque Deus, Ele fez uma família para ser ambos abençoados. Eu li há pouco tempo, isso é uma história conhecida, que possivelmente aqui alguns tenham lido. E existia um pastor craque, mestre em famílias, pregador de famílias, e ele manda que façamos uma pergunta: por que você está casando com a Sandra? Ou por que Sandra está casando com o Murilo? Por que vocês estão se casando? Ou eu poderia perguntar para o presbítero Ronaldo e para a Sandra, que não está aqui, a esposa dele: por que vocês estão se casando? Eu vou casar porque aí eu vou resolver o meu problema. Eu vou ter uma casa, eu vou estar colocando algumas coisas aí, tudo na bênção. E o que mais? Eu estou casando porque aí eu vou ter uma mulher para lavar, para cozinhar, para passar. Maravilha! Vou arrumar a minha vida. E a mulher, a mesma coisa: eu estou casando também para ter isso, para ter aquilo. E começamos a admirar. Irmãos, não é isso que Deus nos ensina. A mulher, o marido e a mulher. Hoje, meus irmãos, nós abençoamos esse casal, porque eu creio em nome de Jesus que o Murilo, ele está, meus irmãos, nesta porção para ser uma bênção na Sandra. A Sandra está nessa porção para ser uma bênção na vida do Murilo, para ser na presença do Senhor. E nós acabamos de ler aqui, que Deus fez para que fossem um. Meus irmãos, então quando nós juntamos a carne, meus irmãos, quando a palavra fala que nós abençoamos, é uma coisa impressionante, que no reino espiritual nós estamos, meus irmãos, envergonhando o inferno quando nós fazemos isso, porque tornam-se uma só carne. E hoje, meus irmãos, saem daqui desse altar, daqui a pouco, mais forte Murilo e sai mais forte Sandra, porque, meus irmãos, eles serão na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós entendemos, meus irmãos, isso, e as irmãs que já são casadas sabem disso. Já perceberam quando você faz uma carninha gostosa lá para o teu marido, aí ele chega e fala: bem, eu pensei hoje nesse negócio e aconteceu. Da mesma forma acontece com a esposa, o marido passa lá em algum lugar, no chocolate, na Copenhague, num lugar ajeitado aí, né? Deixa Deus usar isso. Passa lá na Copenhague, compra uma caixa de bombom. Bem, pensei em você hoje o dia todo. Estou trazendo aqui para você uma caixa de bombom da Copenhague, umas balas de leite. E eu queria ter trazido um cappuccino, mas ele ia esfriar. Eu não trouxe um cappuccino da Copenhague para você, mas está aqui. Bem, eu estava pensando nesses bombons hoje. Isso é ser uma só carne. Isso é ser, meus irmãos, bênção na presença do Senhor. Nós, meus irmãos, ensinamos, estamos ensinando e falamos isso aos jovens, que, meus irmãos, Deus, Ele nos chama para este momento, para vivermos, meus irmãos, felizes na presença do Senhor. Se nós, meus irmãos, pensarmos em casamento de outra forma, eu até digo, não é bom que se case, não é bênção. Não é bênção, não vai ser bênção. Nós estamos hoje nos unindo no matrimônio para sermos na presença do Senhor. Nós estamos nos unindo para sermos bênção para a sociedade indaiatubana,
para sermos bênção na cidade, na sociedade que estamos inseridos, para sermos testemunhos fiéis na face da terra. Ai, pastor, mas precisava disso. Queridos, precisa disso. Nós precisamos da bênção do Senhor. Amém. Eles cumpriram tudo, meus irmãos, que precisavam. Todos os quesitos foram diante da lei dos homens. Hoje estão casados perante, meus irmãos, a lei dos homens. E hoje, meus irmãos, são abençoados pelo Senhor. E Deus, meus irmãos, tem cuidado da vida deles e vai fazer esta obra que é bendita e que é maravilhosa em nome de Jesus Cristo. Nós entendemos, meus irmãos, que Deus, na sua grandeza, meus irmãos, na sua Senhor especialista, meus irmãos, em nos surpreender muitas vezes. Amém. Ele faz tudo isso para que cheguemos hoje, aqui dia 22 de dezembro de 2011, e possamos testemunhar, meus irmãos, darem esse testemunho diante da igreja, que há Deus em Israel. Glória a Deus. Que há um Deus que abençoa, que há um Deus que muda a direção, que há um Deus que muda rumos, que há um Deus que pode transformar, que há um Deus, meus irmãos, que é o Deus do impossível. E eu engrandeço ao Senhor por isso. Amém. Amados, o Senhor tem sido tremendo, e eu glorifico ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Eu glorifico ao Senhor pela honra que Ele tem feito em nossas vidas, pela obra que Ele tem feito na vida da igreja. Eu adoro ao Senhor pelos jovens que podem ouvir hoje essa palavra, pelos jovens que nós podemos ensinar a palavra do Senhor. E eu sei, meus irmãos, que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão e não será em vão. Muitas vezes nós achamos, eu estou esperando meu tempo. O Deus que você serve é o Senhor do tempo. Ele tem o controle de todas as coisas, e Ele abençoa, e Ele dá vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Eu quero te dizer em nome de Jesus até uma cópia, né? Eu gosto muito de falar isso com o pastor Oswaldo, como esqueci. A família, ela é um projeto de Deus. Amém. A família do Murilo é um projeto de Deus. As demais famílias aqui é um projeto de Deus. Que o inimigo luta com uma veemência impressionante todos os dias para destruir. Aliás, ele é craque. A palavra fala que ele veio para matar, roubar e destruir. É o que ele quer fazer. Ele sabe, meus irmãos, que se ele enfraquecer a família, que é, meus irmãos, a célula máter da sociedade, tudo começa na família. Tudo começa na família. Se a família for bem, tudo vai bem. Tudo vai bem. Ele sabe que se ele destruir a família, ele vai estar nos enfraquecendo em todos os aspectos. Então, por isso que ele trabalha dessa forma, para destruir as famílias. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que a tua família, ela está nas mãos do Senhor. Amém. E Deus vai conduzir, Deus vai abençoar, e Deus vai dar vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveito essa oportunidade de quero abençoar as famílias desta igreja, os casais desta igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero